Você está falando de uma progressãozinha onde o termo anterior é metade do seguinte. Isso. Que eu percebi que o perímetro dos triângulos... Porque, assim, com a imagem fica mais fácil de eu dissertar, mas é que como você está ligando o triângulo num ponto... Como você está traçando pelo ponto médio dos triângulos, meio que cada lado vai formar um outro triângulo que vai ter o lado que vai ser metade do triângulo anterior. E por consequência, o perímetro também. Eu observei isso quando eu fui dar uma olhada na questão. Entendi. Muito bem. Parece boa a sua percepção. Até aí, você escreveu que a soma é isto, aquilo ali, tem que ser menor que... Você colocou que tem que ser menor que 6. Uhum. Na questão, ele pede para provar que a soma dos termos da progressão com n maior que 4, a partir de n 5, então, no caso, vai ser sempre inferior a 6, qualquer que seja n. Aí eu meio que apliquei a soma dos... Eu peguei a sucessão dos perímetros e eu apliquei a fórmula da soma em cima. Aí eu fiz uma equação para dizer que era inferior a 6 e provei que ela é verdadeira. Entendi. Por aí que eu fui. Bem, ia falar para você que tá tudo certo. Parabéns, gostei de ler. Ok. Era para ser menor que 6 mesmo. Show de bola. Vamos fazer mais problemas de sequências, então? Pode ser. Deixa eu só descobrir como é que eu abro essa calculadora aqui. Eu vou fazer sequências até tu querer ver outro assunto. Então, Justo, quando você cansar desse assunto, você fala, professor, vamos ver outro, pelo amor de Deus, não aguento mais ver sequências. justo. Assim, Diga. eu tenho bastante interesse. Não sei se seria certo pular direto para esse assunto agora, mas eu tenho bastante interesse em cálculo, derivação e tal, etc. Sempre foi um assunto que eu tenho um certo grauzinho de interesse. Perfeito. E agora que chegou a calculadora, que basicamente, pelo que eu vi, até no exame na primeira fase de 2023 aqui, eu tô vendo que tem uma questão que pede para usar calculadora gráfica, inclusive. É Sim, sim, tem bastante coisa. Então, Calculador. uma calculadora chegou, eu lembrei disso, seria legal ir para esse Todos os assunto. problemas que não tem estrela, tu pode usar calculadora, se eu não me engano. Essa é a lógica. Ah, tá, entendi. Por exemplo, isso aqui tem uma estrelinha, tá vendo? Então, esse tu não usa calculadora. Que é isso? Uhum. No começo da prova ele fala, deixa eu ver aqui. Ah, Eu sempre me perguntei o porquê que tinha essa estrelinha e nunca... sim, tem a ver com a calculadora. Cadê? Em algum lugar disso. Não lembro onde. Em algum lugar disso que se a estrela pode ou não pode. No começo da prova, acho que eu não achei nada. Deve ser naquela página de critérios lá, que é completinha, que eles falam os critérios bonitinhos. Pois, bicho, não sei. Não sei mesmo, mas uma dessas coisas tem a ver. Então, voltando aqui. Qual das expressões seguintes é o termo geral de uma sucessão monótona? Bem, o que é uma sucessão monótona? É uma sucessão que nunca perde a lógica. Se ela é decrescente, ela vai Sim, ser sim. sempre decrescente. Se ela é crescente, ela vai ser sempre crescente, entendeu? Dois, três, quatro, sim. Tem É. monótona decrescente também, né? Que é Sim, tipo... tem uma monótona decrescente. Então, a gente está buscando sempre isso. Para isso, a gente tem que pegar o padrão dela e observar, né, se vai mudar, tal. Por exemplo, isso aqui, né? Isso aqui me parece muito uma coisa que não é monótona, porque tu tá falando de uma parábola. Às vezes ela desce, às vezes ela sobe, certo? Sim, Então aqui eu já excluiria fácil, já que ela não é monótona. justo. Daí as outras, né, talvez tenha que avaliar com um pouco mais de precisão. Talvez jogando alguns valores você já perceba, né? Por exemplo, essa aqui, não tem como ser monótona também, né? Porque vai ter vezes que é positivo, vai ter vezes que é negativo. Sim. Então como é que... Se for positivo, negativo em ritmo constante, dá pra dizer que ela é monótona? Não, Não, né? não, não. Tu tá fazendo uma parada assim, ó. Vai para positivo, vai para negativo, vai para positivo. Independente de ser constante ou não, tu tá Uhum. alterando, né, o padrão. Justo. Beleza? Entendi. Então, ela vai Assim ver é que essa aí... é a mesma lógica, né?
C me parece ser a mesma coisa também. Agora a D, ela é monótona. Uma forma de Ok. você provar Bom, acho é que fazendo o seguinte, assim, ó, dizendo que, propondo, né, por exemplo, como aqui parece que os termos estão diminuindo, né, você pode Uhum. propor que o D mais um, ele é, o D de N mais um, ele é menor que o D de N. Então você vai colocar assim, N mais um menor sobre N, certo? É uma forma, Uhum. beleza? Então, Mas é você, que diga, assim eu só estaria justificando que, beleza, que ela é decrescente, mas eu não tô. Ela. não, calma, calma, calma. Ah, tá, ok. É, a coisa é que se veja, se isso aqui é verdade, isso aqui vai ser verdade sempre. O termo da frente é sempre menor que o de trás. E é isso que a gente quer para uma monotonia. Que esse padrão nunca mude, entendeu? Independente Entendi, do termo que eu estou falando. Então, entendi. se eu provar aqui, eu vou provar para todo N. Muito bem. Então, a ideia é o D, seguinte: dele mais um é menor que zero, dá para transferir fazendo a mesma se a equação. gente considerar que os N são sempre positivos, o problema não está falando isso. Mas se a gente considerar que os N são sempre positivos, eu posso até multiplicar cruzado aqui, né? Certo? Uhum. Agora, É, mas o problema não fala isso, então. E não se fosse, já estaria aprovado, porque N é sempre menor que N mais um, certo? sei. Se você cancelar, zero é sempre menor que um. Pronto, isso aqui é verdade. Agora, já que ele não está fazendo isso, já que ele não está dizendo se positivo sempre, né? Então a gente vai ter que fazer uma coisa um pouco mais complicada. Ok. A gente vai ter que começar passando todo mundo para o lado esquerdo. Sim, sim. Foi a. Foi por aí que eu tava pensando. Nossa, vai dar uma continha meio grande, mano. No entanto, a gente vai fazer um mínimo múltiplo comum, daí vai ficar n ao quadrado mais n, certo? Uhum. Aqui vai ficar n, aqui vai ficar menos n mais um, certo? Certo, Então eu vou ficar com um menos um, né? Sobre n quadrado mais n, menor que zero, certo? certo. Ah, só que tem um detalhe, né? O n, o n, apesar de ele não citar, né? Com certeza é naturais. É números inteiros, um, dois, três, quatro. Né? Uhum. E, bem, isso aqui não me parece ser negativo nunca para números inteiros. Sim. Talvez para alguma fração fosse, mas para número inteiro não. O quadrado vai sempre deixar maior, né? Entende? Isso. Então essa parada aqui de baixo é sempre positiva. Uhum. Então, portanto, isso é verdade. Beleza? Então, de fato, Se N for um, menos um, na verdade, isso vai dar zero, na real. mas a Mas gente é menor. está É, tá considerando outra coisa, né? justo. Uh, Se for natural, sim. É que se for inteiro, tem essa opção, mas eu tô viajando. Eu entendi a lógica. então tá bom, vamos para a próxima? Uhum. Pode ser. Só tô terminando de desvendar essa Muito máquina. bem. Mas sim, vamos pra próxima. Eu imagino que, pela minha experiência com essa aula, eu devo pegar o caderno. Uh, Eu tava refletindo, será que. Eu tava se valia a pena eu continuar seguindo a ordem do livro que eu tô estudando, e estudar primeiro os assuntos do décimo, depois o décimo primeiro, e aí entrar nos décimo segundo, ou se valia a pena eu pular direto para os assuntos mais cobrados do exame. Que, por exemplo, números complexos e função cai muito mais do que geometria analítica no plano, certo?
Então, eu estava pensando se não valia a pena partir para os assuntos mais frequentes primeiro, para depois ir para os outros. Eu tenho essa dúvida hoje em dia. Mano, que eu vou falar pra ti, né? Eu acho que a gente está estudando bem, velho. Não tem isso de assunto mais frequente, são sempre os mesmos assuntos, certo? Uhum. Então, eu acho que a gente está muito bem vendo essas paradas aí. Você está sofrendo por antecipação. Não seja precoce. Eu tento. Isso vai ser muito mal quando você for mais velho. Compreendo. Então, agora vamos para dois, meu velho. Tenta começar ela aí. Nossa, já esse enunciado já me deu medo, mas vamos lá. Cinco circunferências. Ok. É uma PG de raio 2, então. Natal, Natal das crianças. Bem, Tô inclinando as unidades. Eu tenho uma ideia do que fazer, eu acho já. tem ideia? Show de bola. Eu teria que. Mais ou menos. É que o comprimento, o que eu imaginei foi o comprimento total da circunferência, meio que digamos que o barbante, meio que não importa tanto, porque o que vai contar é o diâmetro dessa circunferência. Cara, esse O problema, comprimento. para falar a verdade, ele tem aquela estrutura muito parecida com aquele que eu te deixei, né, para fazer de Sim, tarefa. sim, sim. Isso. É bem parecido. Então, sim, é isso que você falou, exatamente. Tens, Então, vamos dizer assim, essa razão 2 aí, né? então para chegar na resposta, eu faço S25 é igual, com razão, eu faço com a fórmula da PG, com razão 2 e eu uso diâmetro como base no raio. Então, Então você já pegou a ideia de que nós estamos falando de uma APG de razão 2? sim, sim. PG razão 2. Então ficaria. Para eu chegar na resposta, preciso fazer a soma dos 25 primeiros termos, que ele pede ali as 25 sempre circunferências, usando o diâmetro como base nessa PG. Para chegar na soma de 25. Assim. É que eu vou precisar fazer 2 sobre 25. Essa questão eu posso usar a calculadora, né? Que ela não tem estrelinha. É. Ok. Graças a Deus. O pi, não esqueça do pi, né? Tem um 2πr aí, né? Tem? É, Ah, do veja, diâmetro, na verdade. o comprimento da circunferência é 2πr, né? Entendi. É que eu pensei que só precisava do diâmetro, mas. Porque, tipo assim, eu pensei que só o dobro do raio já servia, porque o comprimento do. Tipo, por exemplo, se eu pegar C3, o comprimento da circunferência que vai ser relevante vai ser o diâmetro, mas. Você está falando de uma circunferência, então você tem que multiplicar por pi. Uhum, de fato. Tá. Cadê a minha. Calma. Deixa eu tirar o celular. Essa calculadora eu vou ter que colocar pilha e os caras. Só um segundo.
Rapaz, não sei se você está acompanhando os ETFs aí, mas o Michael Saylor está comprando mais 200 milhões de dólares em Bitcoin. Calma, é o que? Eu tava. Dissociei. O que foi que tu tinha dito? Sobre O Bitcoin? Michael Saylor está comprando 200 milhões todo dia e o BlackRock também. Não tem mais de onde tirar tanto Bitcoin para dar para esses malucos. Nossa. Você me lembrou que eu fui obrigado a vender meus bitcoins. Nossa, isso aí deve doer, né, cara? Doeu muito. E tá Quem doendo mais ainda, sofre, que agora tá 70 mil dólares. quem vende sofre, tem que sofrer mesmo. Nossa, Sofra, Bitcoin só se compra, não se vende. paia, paia, paia. Ontem eu paguei minha amiga o sorvetinho que eu tomei com ela em Bitcoin, já me deu uma tristeza já. Nossa. Se eu não estiver errado nas unidades, dá 6.710 quilômetros. Ele pede para arredondar, né? 6.711, então. Ou, Não, é bem menos que isso. Acho que você errou algumas coisas aí. Porque, tipo, apesar de nós estarmos falando de circunferências, nós estamos falando de metade delas, né? Então, tipo, começa que eu acho que tu já não dividiu por dois, pelo que eu estava escutando tu falar, né? de fato. Então, temos já aí um problema, já era para ser metade disso, mas ainda não é a resposta. Deixa eu fazer aqui, ver se a gente tá na mesma. Vamos fazer assim. Bem menos. Vamos primeiro criar uma sequência para os raios das nossas semicircunferências. Nós estamos falando de semicircunferências. Uhum. Sequência dos raios das semicircunferências. Isso vai ser dado por. Deixa eu fazer assim para ficar bonitinho. Vou escrever mais um pouquinho depois. Vai ficar Rn igual a 2n menos 1, porque está sempre dobrando, certo? O raio. Certo? Sim, sim. Agora, sequência dos comprimentos das semicircunferências. Uma vez que eu tenho a expressão por raio, eu uso isso para encontrar a expressão do comprimento total mesmo, da semicircunferência. Vai ficar. É mais conhecido como semiperímetro, né? Mas ainda é uma merda. Então, 2π, né? Que é a expressão para o 2πrn, né? Que é a expressãozinha para a circunferência. Mas eu vou dividir por 2, ok? Para a Uhum. semicircunferência. Ou seja, Deixa eu PRN. pode deixar π vezes 2n na menos 1, já fazendo a substituição. Ok. Viu? Por causa que esse cara é o Rn, né? Daí você quer somar os 25 termos, né? Primeiros termos. Né? Certo? Isso. Daí você tem que lembrar que existe uma expressão para a soma da PG, né? Certo. Essa expressão, ela está no começo da prova. Uhum. Que é SN igual a 1 vezes 1 menos R sobre N dividido por 1 menos R. Exato. Então eu vou escrever assim, ó. Agora, somando os primeiros 25
termos e levando em conta que C1 é... Bem, não preciso, né? Só isso. Tem Sim. muito mais o que falar além disso. Porque C1 o é C1 na prática é só pegar o cara e colocar zero, bem, colocar 1 no N, né? E daí vai dar que é simplesmente π, né? Porque é importante ter o C1, né? Para a sim, fórmula lá. Então, C1 vai ser, só vamos fazer isso, né? Π vezes 2, 0, igual a π. Então, a soma dos 25 vai ser π, que é o nosso C1, vezes 1 menos 2 elevado a 25, 1 menos 2. Certo? certo. Então, tem Até que aí, 2 fazer essa elevado. É, 2 baita dessa elevado a conta 25. aí, né? Diga-se de passagem. É, Agora tem que fazer o 2 elevado a... Bem, tem que fazer essa conta aí, né, meu velho? Faz aí, que eu não tenho calculador para fazer isso. Eu sou pobre, sou do povo trabalhador, companheiro. sim. Obrigado por me lembrar também. Eu curto café, tá ligado? Aham. Eu fui atrás de um moedor de café. R$ 240 de imposto, que legal. Ah, Putz, que faz o maravilha. L, kkk. Faça a porra do L imediatamente. Caralho. Velho, eu vou te dar uma dica, assim, não sei, né? Se eu posso te dar essas dicas de saúde, mas uma coisa que me fez melhorar muito minha paz interior, que é muito necessário para estudar, é parar de tomar café. Sério? Sim, eu também era completamente fissurado em café, não parava de tomar o dia inteiro, assim, era coisa de 1 litro, 2. Eu tô por E aí também. Dois daí, ainda. ainda mais que eu treino, né? Daí eu usava isso como desculpa para treinar e tal. Daí meu velho me deixava muito nervoso, muito ansioso. E tu fica burro, né? Se tu fica ansioso. Cara, pior que eu não sinto nada, velho. Eu acho. Então para aí uma semana de tomar para ver o que acontece. Minha mãe diz a mesma coisa. Ela para e fica com dor de cabeça. Por uma semana. Não, eu tô falando, eu não sinto nada no sentido de tipo, ficar animado com café ou algo do gênero. Justamente, mas é o que tu acha. Ou talvez tu já tá tão viciado que teu corpo reage só normal, que nem um cara que é drogado, assim, né? Daí ele tem que tomar cada vez mais para ter o efeito, entendeu? Pô, que café tão gostoso. Sim, é maravilhoso. Eu, cara, quando parei, eu também fiquei uma semana sem ir no banheiro direito, parecia um zumbi, mas, pô, faz muito bem, cara, pra saúde parar. Sim, a conta aqui deu, pô, deu gigante também. Deu 1,05414 vezes 10 elevado à oitava. Isso aí são 1.054 quilômetros. Aqui. Essa é a resposta certa. Agora sim. O Compreendi. Ah, eu que tinha que tu esquecido tinha de dividir errado? por dois. Só Ah, isso? esqueci de dividir por dois. Foi. Para com isso, tio. Que bom, então, pelo menos. Muito bem. Mais um probleminha de sequências feito. Vamos fazer mais problemas de sequência. Até você falar, chega, eu não aguento mais as sequências. Deixa eu abrir aqui E o aí, RPG nunca Arduino. foi meu assunto favorito, mas vamos nessa importante demais pra deixar de lado. Ó, semana que vem a gente pode ver cálculo já, se tu quiser, mas eu já te aviso, cálculo é uma matemática assim que tu vai precisar de bastante base. A gente não vai conseguir aprender cálculo só fazendo os exercícios, eu vou ter que te passar a teoria. Certo. Bem, esse problema um aqui é bem parecido com aquele primeiro que a gente fez. Então eu queria que você desse uma Uhum. tentada. Certo. Termo geral de uma sucessão convergente. Convergente ou divergente? Bem, o que é uma sucessão convergente? É uma sucessão que vai para um valor que é diferente do infinito. Sim, que é limitada, né? Isso. Então, tu está querendo fazer o limite do n tendendo para o infinito, ok? Uhum. Mas essa conta não pode dar infinito. Ela tem que dar um valor, que não é infinito, Certo. ok? Então, Ah, não é? B. lembre-se daquela parada de par e de ímpar, né? De tu ter que avaliar a parte par e a parte ímpar. Uhum. Bom, É que se eu substituir n por infinito, independente se ele for. Ele vai dar ou menos um ou um, independente do número que eu a colocar primeira? ali. Sim. Ele É, vai dar. só que... No primeiro termo, no caso, ele vai dar menos um ou um, e eu vou multiplicar por infinito. Então, ou vai dar infinito positivo ou negativo, pelo que eu. Exato. Vai ter um que o par vai dar positivo e o ímpar vai dar negativo. Uhum. Isso, A, beleza, ótimo. a Agora, B. parte pro próximo.
Ah, a B vai dar zero, eu acho. Sempre. Bem, eu quero que você faça aí e me mande a fotinho. Tô gostando do que eu tô escutando, tá? Tá. Eu já tava fazendo cálculo. Eu tenho que escrever, né? Esqueci desse detalhe. Escreva. Que português é canalha. Pelo respeito, claro. O meu infinito é meio feio, não reparei nesse detalhe. Tá? Deixa isso fora.
Acho que é isso. Ótimo, mande aí. Se eu não entendi errado, é basicamente fazer aquele, entre aspas, teste do infinito com todas as equações. Para sendo infinito negativo ou positivo. Então, para todo n positivo ou negativo. Eu só tive um pouco de dúvida pela B, Ainda porque. não recebi nada, meu velho. Tá. Vou mandar. Mandei. Tive um pouco de dúvida pela B, porque ela deu zero nas duas. E qual é o problema? Se for 0 para as duas, significa que você está convergindo para um valor, né? Não está indo para infinito. As outras todas Uhum. deram infinito. Você está me dizendo que a resposta certa é a D? Por que a D é a resposta certa? Então, eu fiquei entre D e B. A D eu não testei, eu fiz por eliminação. Mas a resposta certa é B mesmo. A D não é, né? Porque a D vai para infinito, né? Sim. Independente do que der nesse termo aqui, tu vai para infinito por causa desse, né? Sim, de fato. É parecido com a C, né? É, Minhas sinapses tiveram um derrame. Peço perdão. pois é, muito bom. Então você percebeu que B é o cara. Divide por zero, já era. Muito Uhum. bem. Essa prova, ela por acaso só tem uma questão, né, de combinatória, pelo menos a segunda não é de combinatória. Ou quer dizer, de sequências. Que coisa? Meu Deus! Bem, eu acho que você está aprendendo bem essa matéria, conseguiu fazer uma conta sozinho. O que eu quero fazer agora, então, a menos que a gente ache uma questão de propriedades aqui de sequência, a fim de abrir outro arquivo aqui, não, a gente pode dar uma olhadinha só para você sentir a pressão de cálculo, beleza? Ok. Vou colocar as pilhas na minha calculadora, então. Imagino que ela vai ser útil. Fechar aqui tudo. Cara, cálculo é uma matéria doída, ela mata a turma mesmo, né? Ela acaba com a turma aí nas faculdades. Eu já ouvi falar muito mal de cálculo. Sim. E de fato, eu Então, olhei para sua tela aqui, de relance, eu já fiquei meio assustado, mas acho que. se assuste. Tem que ter respeito com essa matéria. O pessoal entra de salto alto na faculdade e acaba reprovando em cálculo. Só que foi bem no ensino médio, assim. Uhum. Muito bem. Então, cálculo é uma matéria que te leva até onde a matemática normal não te leva, né? Tu não pode dividir por zero, tu não pode estudar o infinito, e por aí vai. Muito bem. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos ver os limites. Veja que isso aqui é uma apostila, né? Então ela já é meio resumida. Resumido? Resumidíssimo. O livro deve ter Entendi. 4 vezes a quantidade de páginas que isso aqui tem. Então, ele vai falar um monte de coisa aqui de limites, né? Que é aquelas tendências e tal, que eu estava te explicando na outra aula. A gente Uhum. vai ignorar algumas coisas aqui e vamos ver umas propriedades. Para quando aparecer a continha de limite, tu saber aplicar as propriedades, beleza? Então, eu vou Certo. te mandar essa apostila, as propriedades vão estar aqui na página 71. É muito importante que tu decore elas, né? Saiba que elas existam, pelo menos. Então, vamos lá. Se você estiver lidando com um limite que é uma soma, você pode dizer que o limite da soma é a soma dos limites. Pode fazer, então, separadamente, né? Cada limite. Certo? Algo parecido com log, se não me engano, né? Se não tiver. Uh, uh, muito bem. Algo parecido com log. Agora, outra coisite aqui. Se tu tens uma Certo. constante sai para fora, tu aplica só o limite, beleza? Ok. Agora, o negócio é o seguinte. Multiplicação, mesma coisa. Tá.
Divisão, você aplica o limite em cima e embaixo, digamos assim. Isso, Tá. muito bem. E assim vai, né? Ó, o limite vai para dentro de uma função que está elevada a algo, ele vai para dentro de uma raiz, ele vai para dentro das funções especiais. E aqui tem umas propriedades um pouco mais complexas que a gente vai deixar para lá, por hora. E agora, nós vamos para uma coisa muito importante aqui. Então, por hora, né, meu velho? Só como a gente já está terminando a aula, eu só quero falar por cima, né? Que existem propriedades, elas são muito importantes. E é isso. Então, tu vai ter que usar essas propriedades para conseguir resolver problemas. Muito bem. Agora, olha só. O que acontece aqui? Cálculo de limites. Muito bem. Quando a gente vai fazer um limite, às vezes a resposta ela não é imediata. Eu acho que a gente falou sobre isso ontem, né? Que às vezes você tem uma determinação e a determinação está escondendo, na verdade, a verdadeira resposta do limite. Sim. Daí, quais são as indeterminações? São essas aqui, ó. Se aparecer um desses 7 casos, Hum. você está lidando com uma determinação, então significa que ele está escondendo a resposta verdadeira. Daí você vai ter que fazer alguma coisa, alguma álgebra especial para lidar com isso, beleza? Certo, e agora entraremos. Só uma dúvida sobre essa indeterminação. Eu vi ali que infinito é elevado a zero da indeterminado. Não daria um, porque em tese tudo elevado a zero dá um. Mas infinito elevado a qualquer coisa dá infinito. Ah, Então você entra nessa dualidade, entendeu? eu esqueci que nada no infinito faz muito sentido, lógico. Por isso que a gente não brinca com ele na escola. É só pra gente grande. Ah, Muito bem. Então, mas assim, antes de você pensar em fazer álgebras, manipulações matemáticas para lidar com a determinação, tipo o que eu te mostrei ontem, você tem que primeiro ver se a indeterminação aparece. E você faz isso simplesmente, que nem eu fiz na aula passada, pegando o valor que o limite está propondo e jogando na função. É isso que ele está fazendo aqui, tá vendo? uhum. A Aí gente ele pega e aplica as joga. Ó. propriedades. Primeiro ele está usando algumas propriedades. Né? Primeiro ele separou todos os limites, jogou o limite para dentro quando pôde, jogou a constante para fora quando pôde, limite da multiplicação, multiplicação dos limites, né? E daí, depois que está tudo muito bem propriedizado, ele joga o 8 no lugar do x. Tá Uhum. bom? Bem básico, bem simples, né? Tá só jogando 8 na função, acabou. Sim. Quando você for fazer, você não vai encher de tanta frescura assim, você vai só simplesmente jogar o número e já é. Agora, feito isso, vamos ver um probleminha. Vamos ver um probleminha. Por exemplo, esse probleminha aqui. Muito bem. Quando a gente pega a função, o que ele está propondo e joga na função, dá 0/0. Isso é uma indeterminação. Sim. Então, significa Deveremos fugir dela, de manipular alguma de forma. alguma forma, cortar a indeterminação, chegar na resposta certa que a indeterminação está escondendo. Uhum. Como é que a gente vai fazer isso, né? Nós vamos ter que perceber algumas coisas. Limite é sempre essa percepção. Você olha o limite e pensa assim, pô, deu 0 em cima e 0 embaixo, né? Significa que nós estamos falando de raiz, né? O -3 é uma raiz. Porque raiz é aquilo que você joga numa função e ela zera, certo? Uhum. Quando você faz Bhaskara lá, você tem a função das raízes, ou seja, os valores que você joga na equação de segundo grau, ela zera. Então significa que se eu jogar -3 na de cima, zero, significa que é uma raiz, na de baixo também é uma raiz. Por que isso é importante? Então as duas Se são a- funções? as duas têm fatores que envolvem o -3. Porque toda vez que você tem uma raiz, você consegue fatorar o seu polinômio utilizando essa raiz. Né? Por exemplo, isso aqui eu vou te falar, se tu fizer Bhaskara, tu vai ter as respostas x igual a 2 e x igual a 3. Então, isso é a mesma coisa que isso aqui, ó, x menos 2 vezes x menos 3, entendeu? Sim. As raízes e tal, ok. Isso, você sempre consegue fatorar, escrever em pedacinhos que envolvem as raízes. E daí, se você fizer isso
com o cara aqui de cima, vai aparecer um pedacinho que é igual de baixo, daí tu corta, entendeu? Tu vai Ah, cortar os pedaços que causam 0/0. ah, Isso. entendi. Então a minha missão para você agora é o seguinte, faça a báscara desse cara enquanto as raízes, tá bom? Certo. Então Tá. vai lá. Ok. 2 e menos 3, certo? 2 e menos 3? Aham. Exatamente. Então, veja. Deixa eu copiar isso aqui. Então eu posso reescrever isso, né? Exato. 2 e menos 3 você encontrou, né? Então você vai ter assim, ó, x menos 2, que é uma das raízes, vezes x menos a outra raiz, menos 3. Ou seja, mais 3. Isso. Aí eu consigo cortar em cima e embaixo, vai dar x menos 2, eu aplico o limite menos 5. Exato. Pegou bem. Pegou bem. Show de bola. Ah, nota 10, velho. Nota 10. Bem, cara, eu acho que por hoje é isso, tá? Eu vou te passar a minha apostila. Deixa eu mandar ela para ti aqui. Ah, Antes da gente finalizar, hum, qual que é a diferença? Isso sempre foi uma dúvida na minha cabeça quando eu ouvi falar de cálculo. Qual a diferença de cálculo diferencial e cálculo integral? Que é tem tudo a mesma várias. coisa, só que o diferencial envolve derivadas, integral envolve integrais. Vamos dizer assim, a integral é o contrário da derivada, Ok. tá bom? E o Eu vou que falar mais seria. sobre isso na próxima aula. Que derivada é uma taxa de variação. Então você está encontrando, quando você faz uma integral, qual é a função que criou aquela taxa de variação. É tipo fazer x quadrado e raiz de x, né? Uma coisa ao contrário da outra. Beleza? Cara, eu te mandei minha apostila, eu gostaria que você lesse a partir da página 73, porque existe uma série de esquemas aqui de limites interessantes que podem ser que apareçam na tua prova. Em especial, os limites notáveis. Os limites notáveis provavelmente a gente não vai conseguir. Bem, a gente pode apressar e ver na próxima aula. Mas limite notável eu vejo cair muito no exame. Então tem esses primeiros ali da página 76, depois foca nesses notáveis aqui. São A coisas que tu partir tem da que ter. página 73, né? 103. Então, esses notáveis aqui, veja os exemplos, tá bom? Isso aqui, meu, não tem um exame que não cai, limite notável, tá? Uhum. Então, tá bom. Então é isso, meu velho. Essa é a minha dica aí. E eu acho que na próxima aula a gente vai focar em cálculo. Na outra, se tu for bem já, se tu vier com essas leituras feitas, da aula Uhum. de quinta, daí a gente já consegue ver derivadas. Cálculo é uma matéria que é 2 meses na faculdade, tá? Ou melhor, limite é uma matéria que é 2 meses na faculdade. A gente está tentando passar rápido uma coisa que o pessoal pena para aprender em muito tempo. Então você vai ter que correr atrás, tá ligado? Bem aí, Uhum. tentar fazer os exemplos, refazer os exemplos. Os exemplos eles nunca estão muito bem desenvolvidos nessa apostila, principalmente os da página 73. Tenta desenvolver, tá bom? Uhum. Então tá bom, meu velho. Boa sorte aí, nós nos vemos na quarta, tá? Certo. Só uma dúvida que eu tinha sobre mais sobre terminologia do exame. Quando ele fala condição, o que que isso significa em termos práticos? Porque o jeito que eu estou interpretando condição na prova é como assim, é uma equação que define essa coisa que eu estou pedindo aqui. Não sei, cara. Cada caso é um caso. Não sei que tipo de condição você tá falando. Uhum. Pode ser a Entendi. condição do domínio, pode ser a condição do tipo de função que tu tem. Tem ideia. Muitas coisas. Beleza? Beleza. Então tá bom. A gente se fala. Valeu, abraço. Valeu, valeu.